Olá, meu nome é Luiz, sou psicólogo. Te ajudo a fazer mais dinheiro com a psicologia. Espero que você já esteja gostando aí dos vídeos que a gente tem criado. Se estiver gostando do canal, curta, compartilhe com as pessoas, siga a gente que a gente vai ter muito mais material para poder te ajudar nessa caminhada. Então, nesses longos anos aí de psicologia e também mentorando pessoas para melhorar assim, né, na carreira de psicólogos, eu escuto um problema central que trava todas as pessoas, que é o medo da crítica. Em especial, o que acontece? Quando a gente vai aprofundar no que seja essa crítica que as pessoas têm medo, né? Tem medo de aparecer nas redes sociais, e se eu não estiver falando a coisa correta, se as pessoas acharem ruins. E quem são essas pessoas? Eu sempre pergunto. Que pessoa que vem à sua mente quando você pensa essa crítica? Sempre somos nós, os colegas de trabalho. Olha só que porcaria, a gente avacalha a vida do nosso coleguinha ali, porque a gente exige que sejam exímios oradores, exímios filósofos, teóricos, seja lá o que for. E nisso existe um grande problema. Porque a nossa profissão, enquanto psicólogo, a princípio, ela é feita para ajudar as outras pessoas, que não necessariamente psicólogos. Pode ter psicólogos, né? Na população em geral, claro que tem. Aqui no Brasil somos 290 ou até mais atualmente. Mas a gente não está ali para ajudar a população específica de psicólogos. A gente tem que ter em mente que a gente está ali para ajudar a população em geral. Então, precisamos pensar o seguinte: se somos aqui 290 mil psicólogos, que seja esse número, a gente representa o quê? Dividir aqui, né? 290 milhões, se eu divido por 100, eu tenho 2 milhões, se eu divido, então é 1 milésimo da população brasileira são de psicólogos. Então, se eu atuo pensando só nesse 1 milésimo, olha só o que eu estou perdendo, né? Tem que ter em mente que eu tô aqui para conversar com as pessoas em geral, né? Você vê, eu mesmo aqui, eu fico colocando sobre você muitas teorias, muitos detalhes. Em um tempo ou outro, eu acho que isso nos dá uma certa confiança, né? Naquilo que eu tô falando, mas eu não posso me apegar em termos teóricos, até porque fica maçante. Quantas foram as aulas na faculdade que você assistiu e que você não entendeu nada o que seu professor estava falando, você ainda saiu de lá falando, não, eu acho que ele tem um grande conhecimento teórico, mas pena, ele não sabe ter uma didática muito boa. Então, peraí, nas redes sociais eu tenho que ter uma didática fantástica. Eu tenho que saber explicar diretamente para a pessoa aquilo que ela sabe. Então, olha uma coisa. Você sabe mais psicologia do que milhares de pessoas sabem, né? Com meus mestres aí, fui aprendendo no marketing para psicólogo, né? Deixo aí, né, o Bruno Rodrigues, que foi pessoa com quem eu aprendi muito, ele fala exatamente isso, né? Você já sabe mais do que milhares de pessoas, que milhões de pessoas sobre psicologia, 5 anos a mais, pelo menos, né? Você tem de conhecimento. Então, uma das mentalidades que a gente carrega é querer falar teoricamente para outros psicólogos. Como se eu tivesse o tempo todo dando aula de psicologia para as pessoas, e isso não é o que as pessoas querem, não é o que as pessoas precisam. As pessoas precisam do seu conhecimento prático, dos resultados que você traz para elas. É isso que você tem que ter em mente. E aí os americanos, eu lembro quando eu fui estudar, né, sobre como escrever artigos científicos, né, isso aí na vida acadêmica, uma das coisas que eu aprendi com os americanos foi exatamente o seguinte: seja estupidamente inteligente. Então, esse conceito significa o quê? Que você precisa falar da forma mais simples possível aquilo que você conhece. Você tem que pensar que você está conversando com psicólogos, você está conversando com advogados, você está conversando com porteiros, você está conversando com catadores de lixo, ninguém é mais, ninguém é menos, mas todo mundo precisa entender o que você está falando. Esse é o ponto. E é isso que as pessoas embaralham. Elas acham que, talvez você seja uma dessas pessoas, que eu preciso chegar nas redes sociais e falar uma linguagem muito rebuscada, muito detalhada, para conseguir ter visibilidade. E te falo muito pelo contrário, quando a pessoa compreende aquilo que você está falando, de uma forma simples, ela vai entender
a te achar muito mais inteligente, muito mais sábio do que uma pessoa que ela não compreendeu. Porque para a cabeça dela, ela vai entender que a pessoa está querendo falar difícil exatamente para tentar impressioná-la. E quando a pessoa fala simples e direto, vai direto ao ponto, ela tá assim, olha, as pessoas sabem do que ela tá falando. É assim que as pessoas enxergam. Se você achava que era diferente, que era contra-intuitivo isso, então fique sabendo agora. Então, se você falar simples e for direto ao ponto, você terá muito mais resultado. Então, quando você estiver se expondo nas redes sociais, estiver conversando com as pessoas, pense nisso, pense no público com quem você está conversando. O que a pessoa precisa saber? Uma aluna minha, né, eu estava dando supervisão um dia e expliquei nessa simplicidade. Ela falou: nossa, Luiz, tem vezes que a gente esquece que o óbvio precisa ser dito. As pessoas precisam saber o óbvio. Aquilo que para você hoje não é óbvio, né? Desculpa. Aquilo que para você hoje é óbvio, para outra pessoa não é. Então, ela precisa escutar novamente aquilo. Ou pode ser que ela nunca tenha escutado. Vou dar um exemplo. Eu que trabalhei em CAPS por aí, né, 12 anos. Todas as pessoas chegavam, obviamente, para quem já trabalhava, já tinha experiência, falava: olha, a pessoa está tendo um surto psicótico. A pessoa, né, está cometida por uma esquizofrenia. Só que o que a família chegava? Ela teve uma depressão, porque era isso que ela conseguia dizer. Então precisava ensinar para ela o que era uma esquizofrenia, para ela compreender melhor. Porque isso não é óbvio para ela. É óbvio para mim, que eu estudei 5 anos, mestrado, doutorado, pós-doutorado, blá blá blá. Para mim ficou óbvio, porque eu estou estudando isso todo dia, mas para uma parte da população não é. Eu acho que isso você precisa ter em mente. Que às vezes a gente fica receoso de se apresentar para as pessoas com medo de críticas, e essas críticas são de quais? Dos colegas. Aquele imprint, né? Aquela coisa que ficou impressa na nossa cabeça, de prova, de ter que dar a resposta correta, de ter que falar o conceito correto. Eu falo que em determinado momento eu falei assim: eu não quero conversar mais com psicólogo, porque eu estou na rede social, eu estou lhe passando informação, aí a pessoa mandava: olha, mas será que esse conceito está correto? Eu falo: olha, sinal de que essa pessoa não está ajudando ela. Eu sabia que eu estava ajudando milhares de pessoas, mas essa pessoa não estava. E era sempre psicólogo, né? Era impressionante, né? Como... E aí, num certo ponto, se um psicólogo chegar e criticar você também, pense por um lado positivo, né? Essa pessoa, por algum motivo, ela prestou atenção no seu trabalho, você captou a atenção dela e ela está disposta a questionar com você. Em algum motivo, ela inveja o trabalho que você está fazendo. Né? Um dia desses, eu recebi, né, eu fiquei brincando com o pessoal: oba, agora eu tenho até haters. Eu falo assim: agora é psicólogo ensinando psicólogo a fazer dinheiro. Mal sabe como tem psicólogo ganhando dinheiro, muito dinheiro, né? Conheci um recentemente que falava isso: eu sou o primeiro psicólogo a ter um Porsche, né? É possível, gente. É possível ser milionário, ser multimilionário com a psicologia, né? Só que a gente vai carregando na nossa cabeça que isso não é possível, que não tem como, que não tem jeito de fazer isso. Então, muda a sua mente. Primeiro, eu quero conversar com a população em geral, né? Então, eu tenho que falar a linguagem da população em geral, desse público ao qual eu quero atingir. É para eles que eu estou trabalhando, né? É para você, por exemplo, quando eu quero falar de uma forma simples o que eu estou trazendo, é para você que eu estou fazendo isso. Agora, claro, eu quero, né, fazer cursos de psicologia analítica, de psicanálise, de existencialismo, de humanismo, de terapia cognitivo-comportamental. Então, a partir do momento que eu me coloco como uma pessoa teórica, que eu quero ensinar a teoria, aí sim. Então, eu estou buscando trazer para as pessoas a questão mais pura de uma teoria. Aí, nesse momento, talvez eu diria: não, sim, preocupe então com a crítica dos seus colegas, porque só eles que vão ver o que você está produzindo. O algoritmo vai se organizar de alguma forma para chegar nele. E é interessante que chegue neles, não chegue na população em geral, para você não gastar dinheiro à toa. Né? Isso em algum momento a gente pode conversar também, como direcionar bem seu dinheiro, seu investimento, para que você possa ter o retorno, para você entender com quem que você está conversando. Porque muitas vezes as pessoas também chegam achando que vão entrar nas redes sociais e elas estarão conversando com o mundo inteiro, com todas as pessoas que utilizam a internet. Isso não é verdade.
você vai conversar com aquelas pessoas que se interessam com o tema que você está falando. Então eu sei que nesse momento eu converso com psicólogos que estão interessados em desenvolver-se na carreira, seja porque querem melhorar os atendimentos clínicos, seja porque querem um marketing melhor, seja porque querem criar projetos e futuramente vocês vão ver que seja porque querem saber cuidar melhor do próprio dinheiro. E aí eu falo, nem vou falar só de mim, né? Eu chamaria educadores financeiros para estar aqui com vocês. Então, eu tenho que saber com quem estou conversando, tanto para eu direcionar o meu linguajar, direcionar o meu diálogo, a minha conversa, as minhas ideias, quanto de direcionar os meus dinheiros e investimentos. Então aqui, não tenha medo das críticas, né? Por quê? As pessoas, elas vão se interessar pelo seu tema, por quem você é e pelo assunto que você está falando. E elas querem entender o que você está dizendo. Isso é que é o mais importante. Se preocupe, claro, a gente precisa ter em mente que eu tenho que ter uma consistência teórica muito boa. Mas eu não estou ensinando teoria. Muito pelo contrário, isso é muito chato para quem está escutando. Né? Imagina se eu borbulhasse diversas teorias aqui sobre você, em cima de você. Né? Com certeza você ficaria cansado, porque você está aqui para tentar entender como que eu vou perder meu medo de crítica dos meus colegas psicólogos. Simplesmente compreendendo que você não está conversando, em geral você não está conversando com eles. Ou se algum está te seguindo e vai falar, é porque ele está de alguma maneira invejando o seu trabalho. Então tem diversas colegas, amigas, amigos que estão investindo na carreira, estão se dando super bem, né? Tem alunos também que já passaram por mentorias, que estão se dando super bem e querem buscar assim conversar com a população em geral, cada um na sua linguagem, cada um nos seus termos, e pode ter certeza, as pessoas vão gostar do seu jeito, tá bom? Então espero ter ajudado você a perder esse medo, a conseguir se lançar mais nessa profissão tão linda e conseguir fazer muito mais dinheiro com ela, tá bom? Um grande beijo e a gente se encontra. Até mais!